Graziella avisa Lauro que Alessandro é um grande partido para a filha deles, pois é um homem jovem, trabalhador e, além disso, ele é lindo. Lauro concorda, mas fala que é Montserrat quem deve decidir por quem se apaixonar. Graziella diz que gostaria que Montserrat e Alessandro se conhecessem melhor e, quem sabe, se apaixonassem também. Lauro fala que Alessandro parece um bom rapaz e o estima muito. Graziella fala que Alessandro aceitou emprestá-los dinheiro porque está interessado em Montserrat e percebeu isso através dos olhares dele. Carlota pergunta aonde Graziella vai. Graziella diz que tem muitas coisas para fazer e pede que Carlota vigie Montserrat, pois ela está saindo para o jardim para se encontrar com o infeliz do José Luiz. Carlota fica passada e percebe que a situação está pior do que pensavam. Enquanto se maqueia e passa batom, Montserrat se lembra de quando José Luiz ficou com ela pela primeira vez e fizeram amor lá na cachoeira. Montserrat sente um amor puro e grande por José Luiz. Carlota vai até a sobrinha. Carlota pergunta se Montserrat está realmente apaixonada por esse cara da Marinha. Montserrat concorda e fala que o ama de verdade. Carlota diz que não gosta que ele seja suspeito desse crime. Montserrat fala que ele é inocente. Carlota diz que, mesmo assim, se ela se casasse com esse homem, não teria uma situação financeira boa. Carlota acredita que José Luiz ganha uma miséria. Montserrat pede que a fofoqueira não seja exagerada. Carlota diz que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Montserrat fala que não se importa com isso. Carlota diz que quando ela viver num quartinho e tiver que fazer todas as coisas, inclusive o almoço, vai ver como é difícil ser pobre. Carlota fala que Graziella pode ser dura, mas o que ela faz é pelo bem de Montserrat. Montserrat diz que sua mãe quer que ela se case com um homem rico para resolver a situação financeira delas, porque ela tem medo de perder todos esses luxos. Carlota pede que ela tente entendê-la. Montserrat pergunta por que é a que deve se sacrificar. Carlota diz que José Luiz pode ser um vagabundo que está querendo se aproveitar da situação financeira dela. Montserrat afirma que ele não é assim. Sofia revela a Maria que Vitor veio vê-la. Vitor diz a Maria que soube do que aconteceu com ela e por isso veio vê-la. Ele diz que trouxe umas flores para ela. Maria agradece. Vitor diz que mesmo que ela não acredite, o Alessandro se preocupa com ela. Vitor diz que Alessandro pensa em voltar para a fazenda na semana que vem. Maria suspira. Graziella e Demétrio vão falar com o Robledo. Graziella diz que Demétrio veio conhecer a escola naval para começar a trabalhar ali. Demétrio pergunta a um cabo aonde pode encontrar o José Luiz. Graziella fala com Robledo sobre a doença de Lauro. A loira diz que por isso veio acompanhar Demétrio e quis vir vê-lo para pedir um favor. Graziella fala que estão cheios de problemas e isso preocupa seu marido. Graziella diz a Robledo que há um homem que está deixando sua filha louca, que quer se aproveitar dela. Graziella revela que esse cara é um cabo da Marinha e roga para que ele lhe ajude. Robledo diz que pode afastar esse cabo e mandá-lo para outro lugar. Graziella acha que isso não será suficiente e pede que ele tome medidas drásticas, porque esse cara está metido num crime e é o José Luiz Álvares. Demétrio esconde a arma com a qual matou Bruno Gamboa na cama de José Luiz. Depois de cometer a atitude horrível, o magrelo sai. Graziella segue dizendo a Robledo que José Luiz deve ter matado Gamboa, pois quando ela e Demétrio foram vê-lo, Bruno disse que José Luiz estava o procurando para pedir dinheiro emprestado. Graziella comenta que não disse nada à polícia porque ficou com medo que virasse um escândalo e que afetasse ainda mais a saúde de Lauro. Graziella diz que quando saiu com seu filho do lugar, viu José Luiz chegando, por isso tem certeza que ele foi o assassino de Gamboa. Gaspar pede que Joventino não passe dos limites com Sofia. Joventino pede perdão e diz que interpretou mal as coisas. Gaspar diz que o conhece e o adverte que da próxima vez que ele fizer uma bobagem dessas, o expulsará a patadas da fazenda. Gaspar diz que mesmo ele sendo seu irmão, não seguirá passando pano para ele. Vitor revela a Joventino e todos que se tornou o novo administrador da empresa de Água Azul. Vitor também fala que Alessandro demitiu Bruno Gamboa quando soube que ele esteve roubando o Benjamin.
Vitor pede que Joventino tome cuidado, pois pode acontecer o mesmo com ele. Vitor revela que Bruno foi morto a tiros e a polícia está investigando para encontrar o assassino. Maria pede que Vitor mande lembranças para Alessandro e diga que está sentindo muita falta dele. Sofia diz a Maria que ela devia pôr os olhos num homem como Vitor, que realmente gosta dela. Robledo pede que outros cabos revistem muito bem o quarto de José Luiz. Eles revistam e acabam encontrando uma maleta cheia de dinheiro e também encontram a arma que Demétrio plantou no local para incriminar o mocinho. Robledo pede que o tenente detenha José Luiz e dê ordens aos cabos para atirarem caso ele tente fugir. José Luiz percebe que está sendo perseguido na rua. Os colegas de Álvares dizem que ele está detido por ordens do capitão Robledo e pelo bem dele é melhor que ele não resista, nem tente escapar, pois tem ordens expressas do capitão para atirar. José Luiz aceita cooperar, mas pergunta do que o acusam. Seus colegas dizem que não sabem e que são ordens expressas do Robledo. Graziella vai à casa de Alessandro e pede perdão pela discussão que tiveram. Ela fala que nesse momento tem muitas pressões em sua vida. Ele diz que também foi duro demais com ela. Graziella pede que ele não vá embora, pois sente que Montserrat está se apaixonando por ele. Graziella inventa que Montserrat gostou muito dele. Alessandro pede para esquecerem desse assunto, pois não gosta da ideia de comprá-la. Graziella diz que Montserrat e ele podem se conhecer melhor. Alessandro fala que não busca esse tipo de relação. Ele fala que em relação à dívida que ela tem com ele, poderá esperar seu pagamento. Alessandro revela que vai voltar para a fazenda na segunda-feira. Graziella diz que se ele quiser, pode ir em sua casa se despedir do Lauro. Grazi fala que Montserrat está muito chateada. José Luiz é colocado numa cela. José Luiz afirma que estão cometendo uma injustiça e pede para falar com o capitão Robledo. Eles saem e deixam o mocinho sozinho. Renato pergunta ao tenente por que esvaziaram o quarto de José Luiz. O tenente fala que o capitão Robledo deu ordens de não comentarem com ninguém sobre a situação do Álvares. Graziella vai à casa de Nádia. Nádia pergunta por Montserrat. Graziella diz que Montserrat não sabe que ela veio, mas diz que gostaria de pedir um favor. Graziella fala sobre a festa que Nádia disse que dará em casa. Graziella fala que vão ir à festa, mas precisa que ela consiga fazer com que Pedro convide Alessandro ao monte para essa festa. Horas depois, Graziella volta para casa e pergunta por Montserrat. Manuela diz que ela está com o Lauro. Demétrio pergunta à mãe como foi com o Robledo. Graziella o tranquiliza, dizendo que Robledo irá ajudá-los. Demétrio diz que espera que José Luiz vá para a cadeia, mas Montserrat não pode saber de nada. Graziella revela que Alessandro disse que irá para a fazenda. Ela diz que espera que aconteça um encontro entre ele e Montserrat. Vitor chega em casa. Alessandro pergunta sobre a fazenda. Vitor fala que está tudo bem e Maria está sentindo falta dele. Alessandro revela que Pedro Medina o convidou para uma festa que haverá em sua casa amanhã. Ele revela que não se interessa por essa festa. Montserrat segue muito apaixonada e se recorda do momento em que fez amor com José Luiz. Graziella vai ao quarto da filha e diz que decidiu ir à festa do Pedro Medina e quer que ela a acompanhe. De repente, Esmeralda chega à casa à procura de Montserrat. Manuela recebe a moça. Montserrat diz à mãe que prefere ficar em casa. Graziella insiste para a filha ir com ela a este evento. Manuela chama Montserrat e diz que há uma mulher que quer falar com ela. Montserrat chega até Esmeralda. Esmeralda diz que veio falar sobre José Luiz Álvares. Em seguida, a safada diz que ama José Luiz, mais que sua própria vida. Montserrat chora e pergunta por que ela veio lhe incomodar com isso. Esmeralda diz que está há muito tempo procurando José Luiz e veio para dizer que iria se casar com ele em Vera Cruz, e ele sumiu de um dia para o outro. A moça envenena a cabeça de Montserrat com mais mentiras sobre José Luiz, mas o que Montserrat não sabe é que isso é um plano de Demétrio e Graziella para separar ela do amado. Esmeralda revela a Montserrat que José Luiz roubou seu dinheiro e ele não é nada mais que um mentiroso, um ladrão. Desiludida, Montserrat se afoga num mar de lágrimas, mas diz não acreditar em nada do que Esmeralda diz e pede para ela ir embora dali.
Montserrat diz à mãe que precisa ir com aquela mulher atrás do José Luiz. Graziela diz que ela não pode ir brigar por um homem junto daquela rapariga. Esmeralda vai embora e Montserrat se nega a acreditar no que ela disse. Graziela diz que sabia que esse cafajeste procurava isso, mas não encontrou nada para roubar dela. Montserrat revela que vendeu seu terreno e deu dinheiro da venda dele para José Luiz. Graziela a chama de estúpida. Montserrat vai para o seu quarto. Graziela diz que tinha razão e algo lhe dizia que José Luiz não prestava. Graziela fala que a filha lhe acusou de muitas coisas, quando só estava buscando o melhor para ela. Montserrat fala que sabe que José Luiz lhe ama. Graziela diz que esse cafajeste a envolveu para que ela desse todo o dinheiro para ele. Montserrat fala que ele não lhe pediu nada e deu tudo para ele. Graziela pede que ela se convença do engano. Montserrat é facilmente manipulada pela mãe. Graziela fala que José Luiz nunca a amou. Montserrat abraça a mãe, que sorri pelo plano ter dado certo. Enquanto isso, Esmeralda rebola na boate e é admirada por vários homens, incluindo Demétrio, que não tira os olhos da danada. Logo depois, eles vão para um local e Demétrio começa a beijá-la. Esmeralda fala que cumpriu com o que ele disse e acha que o plano deu certo. Demétrio fala que sua irmã é muito estúpida. Esmeralda diz a Demétrio que quando Montserrat procurar o namorado, descobrirá que tudo foi mentira. Demétrio paga Esmeralda pelo trabalho que ela fez. Esmeralda diz que já se sente melhor. Demétrio a beija fogosamente. Montserrat decide sair ao jardim. Carlota fala para ela ficar com elas. Graziela não se importa que a filha saia, já que ela não poderá encontrar José Luiz por ele estar preso na marinha. José Luiz faz um escândalo e diz que precisa falar com o Robledo. Montserrat sai de casa muito triste e espera por José Luiz por horas. Mas ele não chega. Demétrio chega em casa. Carlota pede que ele busque Montserrat no jardim. Graziela diz a Demétrio que Montserrat deve estar esperando o marinheirinho que nunca chegará. Demétrio diz à mãe que tudo saiu de maravilha e Esmeralda arrasou. Graziela elogia Esmeralda e fala que ela foi bastante convincente. Montserrat vai atrás de José Luiz na marinha. Robledo mente e revela que José Luiz foi transferido para outra base naval. Renato fica chocado ao ver o capitão mentindo para a mocinha. Robledo diz que o cabo Álvares tinha muito interesse em ir embora dali e por isso foi. Montserrat sofre. Robledo aconselha Montserrat a ficar ao lado da família e do pai doente e não correr atrás de um homem que não tem nenhum interesse nela. Demétrio revela à mãe que Montserrat não está no jardim. Graziela acredita que Montserrat possa ter ido atrás de José Luiz. Carlota fica passada ao saber que Montserrat fugiu. Vitor leva Alessandro a uma boate e diz que aquele lugar é perfeito para que ele esqueça Montserrat e tenha uma noite deliciosa de diversão. Esmeralda atende Alessandro e Vitor. Esmeralda elogia Alessandro e diz que dedicará essa noite a ele. Demétrio avisa a mãe e a tia que procurou Montserrat em toda a cidade e não a encontrou. Robledo leva Montserrat para a casa dela. Todos ficam mais tranquilos com a chegada da mocinha. Graziela agradece a Inácio Robledo por trazer Montserrat. Robledo pede que Graziela fique tranquila, pois o cabo Álvares não perturbará mais a filha dela, já que está detido e sem comunicação. Graziela agradece por ele não ter dito nada para Montserrat. Robledo diz que mentiu e disse que José Luiz foi transferido para outra base naval fora de Água Azul. Montserrat chora muito e Graziela a critica por ela ter os colocado em evidência, indo à marinha procurar José Luiz. Graziela diz que não pensa em ser mais tolerável com ela. Graziela relata que Alessandro estava interessado nela, mas pela maneira dela de se comportar com ele, fez com que ele fosse embora e se afastasse deles. A peçonhenta revela à filha que Alessandro as emprestou dinheiro para renovar a hipoteca da fazenda e por isso foi obrigada a dar as escrituras da casa para ele. Montserrat fica chocada. Na manhã seguinte, José Luiz segue preso.
Robledo o visita. José Luiz diz que não entende o motivo de terem o detido. Robledo diz que encontraram uma arma no quarto dele e hoje a polícia de Água Azul confirmou que essa arma está registrada no nome de Bruno Gamboa. José fala que não sabe como a arma foi parar no seu quarto. Ele explica que o dinheiro que estava no seu quarto era de uma pessoa e que estava guardando para ela. Robledo diz que ele deve ter roubado o dinheiro do Bruno Gamboa. José Luiz afirma que é inocente. Robledo avisa que a situação dele está séria e logo mais avisará como ele ficará. Carlota pede que Graziella vá ver o Lauro, pois ele está querendo sair da cama. Graziella pede que Carlota vá falar com Montserrat e que tente fazê-la aceitar Alessandro ao monte. Carlota fala que sente pena de Montserrat. Elas discutem e Graziella pede que Carlota vá falar com Montserrat ou se distrair em algo, pois ela passa o tempo todo comendo. Carlota vai ao quarto da sobrinha e tenta consolá-la. Montserrat diz que acredita que Esmeralda mentiu para ela, para afastá-la de José Luiz. Carlota pergunta por que José Luiz saiu de Água Azul de repente. Montserrat diz que não sabe, mas que isso lhe deixa desesperada. Carlota pede que Montserrat tente aceitar o que Graziella pede, para não haver mais desgostos nem contradições entre ambas. Montserrat fala que não quer aceitar o que a mãe pede e não pode ficar com Alessandro por dinheiro. A loira fala que sente nojo de Alessandro e não quer enganá-lo. Montserrat fala que sua mãe quer que ela se venda como uma puta. Carlota pede que Montserrat tente conhecer Alessandro melhor, para ver se consegue se apaixonar por ele com o passar do tempo. Carlota pede para a sobrinha tomar um banho e se trocar, pois há um café da manhã delicioso esperando por ela. Montserrat não deixa de chorar.